Amados irmãos, a paz de Cristo a todos. A meditação da palavra de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 41 ao 59, sobre o grande discurso de Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Quero convidar a todos, aqueles que quiserem e puderem, depois compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. André Martelo dos Hereges. Vou gravar uma série de catequese, tirando dúvidas, esclarecendo as dúvidas. E hoje a meditação da palavra vai ser sobre o pão que desceu do céu. Começou no capítulo 6, com a multiplicação dos pães, o grande discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, com os judeus, os fariseus e todos que se encontravam ali presentes. Vamos para o texto e começamos assim. O título é O Pão que Desceu do Céu. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, descis do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Aqui uma citação do livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 13. Assim, todo aquele que ouviu o Pai foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não teria vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O grande discurso começou no capítulo 6, com a multiplicação dos pães. E Jesus vai esclarecendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aqui não encontra o maior discurso sobre a Eucaristia. A Eucaristia, que é a ação de graça, a graça santificante.
Aqui, Jesus está explicando com clareza a Santa Missa. O pão que eu hei de dar é a minha carne. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E os judeus e fariseus entenderam ao pé da letra o que Jesus quis dizer. E está discutindo um com o outro. Como pode este homem nos dar de comer a sua própria carne? Eles entenderam o pé da letra, como Jesus explicou. Mas Jesus não esclareceu como seria comer a sua carne e beber o seu sangue. Porque ele estava com os ouvidos fechados para a verdade, estava cego, não enxergava. Então Jesus, sabendo da incredulidade do povo, ele se dá em forma de pão e de vinho. Esse é o sacramento da Eucaristia, a hóstia consagrada. A hóstia significa sacrifício. Esse sacrifício cotidiano se repete todos os dias, em todas as missas. É o único e eterno sacrifício que Jesus Cristo fez por nós para nos salvar. É o sacrifício do Calvário. Esse sacrifício, que se celebra todas as missas, ele não se repete nem se multiplica, se atualiza. Porém, é um sacrifício incruento, porque o sacrifício cruento foi com derramamento de sangue. Ele agora não é mais com derramamento de sangue. Ele se atualiza, torna-se presente, quando se celebra a Eucaristia. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele diz que come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu ressuscitarei no último dia. E os judeus entenderam ao pé da letra, como Jesus estava explicando. E foi embora de um por um, e só ficaram os 12. É muito duro ouvir isso. Como esse homem pode nos dar de comer a sua própria carne? Mas Jesus, entendendo a dureza de coração daquele povo, ele se dá em forma de pão e de vinho na Santa Missa. O sacrifício do sacrifício. Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. E é com explicação bem clara. Na multiplicação dos pães, Jesus multiplicou o pão e permaneceu sendo pão. Aparece de pão, gosto de pão e era pão. O peixe, a mesma coisa. Quando Jesus fez seu primeiro milagre por intercessão da sua mãe, nas bordas de Caná, na Galileia, naquele casamento, o vinho novo, o vinho da nova criação, Jesus mudou a aparência e a substância. A água passou a ser vinho, a aparência e a substância também. Mas, no sacramento da Eucaristia, Jesus se dá em forma de pão e de vinho. Jesus não mudou a aparência. A aparência permanece pão e vinho. O gosto de pão, o gosto de vinho permanece. Mas Jesus mudou a substância. Ele está transubstancial. No momento da consagração, que acontece a transubstanciação. O pão passa a ser o corpo de Cristo e o vinho passa a ser o sangue de Cristo. Por isso que nós comungamos do pão da palavra no ambão, nas duas mesas, a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra. Comungamos primeiro o pão da palavra e depois comungamos o pão eucarístico, Jesus vivo, em corpo, sangue, alma e divindade. Por mais que nós cremos e acreditamos, ninguém conseguiria comer um pedaço de carne pingando sangue. Então Jesus, sabendo disso, como os judeus também entenderam, ele se dá em forma de pão e de vinho. O gosto é de pão, o cheiro de pão, mas a substância já não é pão, é corpo de Cristo. A mesma coisa é o vinho, cheiro de vinho, gosto de vinho, aparência de vinho, mas é o sangue de Cristo.
Jesus mudou a substância, não a aparência. Todas as vezes que celebra a Eucaristia, Jesus está presente. Vamos observar aqui, capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 23, Paulo dizendo assim: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, lembrai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E cada um se examina a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Tá vendo? Aqui aconteceu a primeira missa. Jesus Cristo celebrou na quinta-feira santa, à noite. E aí ele constituiu os bispos, que são os apóstolos, e essa ordenação. E ele celebrou a primeira Eucaristia. Então, naquele momento, naquela ceia, ele fala: Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Todas as vezes que se celebra a Eucaristia, torna-se presente o sacrifício de Cristo, o sacrifício incruento. Ele está presente vivo em corpo, sangue, alma e divindade. Este é o sacramento por excelência. Como ele está presente em cada hóstia consagrada, ele também está presente no sacrário. Ele está presente na palavra, espiritualmente, e está presente vivo no meio de nós. Enquanto nós comungamos, nós nos revestimos de Cristo. Passamos a ser sacrário vivo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos ter estado de graça para poder receber a Eucaristia. Por isso que para nós cristãos católicos, faltar a missa no domingo é pecado mortal. Assim como o sábado era para os judeus um dia santo, um dia de preceito, para nós cristãos, na nova aliança, é o domingo, o dia do Senhor. Participar da missa aos domingos, comungar o corpo de Cristo. Por isso que ele fala: quem não comeu a minha carne, não bebeu meu sangue, não terá parte em mim, nem eu nele. Pois o meu corpo é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Essa é a grande verdade. Aqui não é um texto simbólico, não é um simbolismo, aqui é literal, como se entende, como se lê. E aquele povo entendeu, mas estava muito fechado, duro de coração, para aceitar a verdade. Então esse é o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia. Na hora da consagração, o padre diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então o padre, ele torna-se o próprio Cristo, impressione Cristo. É o próprio Cristo que celebra a Eucaristia. E como eu dei os três exemplos. A multiplicação do pão, ele multiplicou o pão e multiplicou os peixes. Continua tendo pão e tendo peixe. Nas bodas de carnal, ele muda a aparência e a substância. Na Eucaristia, ele muda a substância e não a aparência, para que nós possamos comungar. Porque somos limitados no pecado, no erro. Então a gente não somos dignos de receber Jesus Eucarístico. Recebemos pela graça de Deus. Esse é o grande discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Peço que Deus me ilumine, me abençoe e me dê força para continuar essa missão de evangelização
estáveis, estou e permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.